Hoje é dia de alegria, vem comigo que euforia. Vamos viajar na imaginação, aqui no Sábado de Histórias. Quem gosta de ler, bata palmas. Quem gosta de ler, bata os pés. Quem gosta de ler, dá uma rodadinha, cante comigo bem assim. Venha então comigo que a alegria sem igual, dando asas à imaginação. Legal e divertido, vamos juntos aprender aqui no Sábado de Histórias. Aqui no Sábado de Histórias. Bem-vindos ao Sábado de Histórias! Estamos no 4º ano de um programa totalmente dedicado a vocês, com música, poesia, dicas de comportamento infantil e, é claro, as mais lindas histórias infantis você encontra aqui. Assista nossos programas no YouTube, @Sábado de Histórias. Bem-vindos ao Sábado de Histórias, ano 4. Sou a escritora Gassi Simas. Em 2023, teremos muitos contos, poesias e dicas de comportamento infantil com a psicóloga Thaisa Miguel. Durante o ano, traremos novidades e muitas histórias dos nossos escritores e convidados. Você já sabe como fazer para entrar em contato com a gente. Mande seu recadinho, história ou poesia para o e-mail sabadodehistorias2020@gmail.com. Então, vamos começar a programação de hoje? Vamos ouvir uma história muito linda da escritora Verônica Saik. O título do livro é Boa Noite, Maria. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de uma ilustração muito legal da Verônica Saik, chama Boa Noite, Maria. E essa ilustração, como vocês puderam ver, é uma ilustração somente com imagens, não tem uma história, né, ali falada, mas que é riquíssima. Eu achei muito legal. Porque essa ilustração ela relata, ela vai mostrando exatamente o caminho do medo das crianças à noite, né? Então, eu achei assim de uma sacada muito interessante. Vamos falar um pouquinho dela do ponto de vista do desenvolvimento infantil e da psicologia? Então vamos lá. Então começa, né, com os pais da Maria colocando, né, deu a entender que eles colocaram ela para dormir, e a primeira ilustração já é
os pais assim, fora do quarto, a porta semi-aberta, e eles falam boa noite, Maria, e a Maria tá lá no quarto, né? E aí é uma fase onde ela ainda tá com os pensamentos bons. Na verdade, gente, nem é pensamentos bons, ela ainda está ligada no real, ela ainda está lembrando o que aconteceu com ela durante o dia. Essa é a primeira fase, né, dessas crianças que são um pouco maiorzinhas, que já para ir pegar no sono, né? Então é uma coisa que tem a ver com o real, com a lembrança mesmo, e não com a fantasia, né? Então tá lá muito consciente, ela pensa em como que foi o dia dela, e até aí tá tudo ok, porque é uma coisa que ela se conecta com, né, com o que aconteceu. Então, boa noite, Maria, os pais fecham a porta, é a fase que, né, você dá aquela respirada fundo, né, e aí você se acalma e você fica com o quê? Com você mesmo, você fica com os seus pensamentos. E é nessa hora que acontece, que não é só com a Maria, ou seja, não é só com as crianças, mas com todos nós adultos também. É a parte onde a gente vai ficar fantasiando algumas coisas. Então você fica pensando, né? No caso dos adultos, a gente pensa o que a gente tem para fazer amanhã, o que não tem. Dependendo do que aconteceu no dia ou com as coisas, né, que estão acontecendo, você pensa, putz, né, não devia ter falado aquilo, ou o que poderia ter acontecido se eu tivesse agido diferente, né? Você vai fantasiando também um pouco. E as crianças, o que elas fazem, né? Quando elas ficam, né, a sós com o pensamento delas, elas vão criando também coisas que tem a ver com o que elas pensam também a respeito delas, né? De conseguir coisas, de não conseguir, de ser aceita na escola, de amizade com algum coleguinha. Só que tudo isso vem em forma de será que eu não sou tão boa assim? Será que eu sou, né? Então ela vai criando também esses monstros, né, dentro da cabeça dela. Então ela fica lá acordada ainda, né, sozinha com os seus pensamentos. Ela começa a ficar pensando. E claro, gente, as crianças elas vão pensar coisas e conteúdos de acordo com a fase de desenvolvimento que elas se encontram. Então a criança, até os 7 anos de idade mais ou menos, ela ainda tem muita dificuldade para separar a fantasia da realidade. Por causa disso, esses conteúdos eles se misturam, né, na cabecinha dela. E aí aparecem as ameaças, né, e os medos. Então é normal, eu quis falar do adulto também, porque o funcionamento é o mesmo. É claro que assim, o que vai mudar são os recursos que cada um tem para estar lidando com aquilo, né? E para estar acessando aquilo também. Então vamos lá, vamos seguir. E aí o que acontece no livro, né, na ilustração? É justamente isso, essa fase onde ela tá sozinha com os pensamentos dela, o medo aparece, que vem em forma de ameaça, por isso que assusta, então vem os monstros, né, vem aquelas coisas, aquelas imagens, né, perturbadoras, e a criança fica com medo. E aí o que acontece? Ela vai e começa a pensar em formas de vencer os seus pensamentos, né? E ela vai utilizar isso com o mecanismo com o seu recurso, né? Que são os mecanismos da própria infância, que é através da fantasia. Então, na fantasia dela, e considerando os recursos que ela tem, isso mostra na ilustração, né? A Maria começa a pensar que tem os bonequinhos do bem e os bonequinhos do mal, e sempre isso é assim, gente. Não é à toa que as histórias infantis elas trazem isso, né? O bonequinho do mal, ele é feio, ele tem um aspecto esquisito, falta um olho, tá machucado, né? Sempre uma coisa que dá um impacto quando você olha. E o bonitinho tá sempre arrumadinho, sempre fofinho, sempre, né? Então é um ursinho de pelúcia, é uma bonequinha, no caso da ilustração aqui da Maria. E aí o que acontece? Ela enfrenta isso, né? O que é enfrentar?
eles se olham, né? E aí eles se olham e primeiro eles se estranham porque tem realmente um aspecto esquisito ali, ameaça, mas depois ela fala, o que eu vou fazer com isso e tarará, ela, né, dá a entender na ilustração. E aí ela até começa a brincar junto, né, gente? Então, a ideia que eu acho que é muito legal aí também do livro e que eu gostaria de trazer para vocês para a gente poder pensar é que como que ela enfrenta, né, esse medo que está dentro dela com recursos dela mesma. Então, assim, não é sobre não ter medo. O medo, ele existe, ele é inerente à criança, na verdade ele existe em qualquer idade. Acontece que os nossos medos vão evoluindo de acordo com os recursos da nossa evolução também. Então a criança ela vai ter um medo real para a fase dela. Então nada de falar, ai gente, é mentira, não existe. É só você enfrentar, não tá na fala. Esse é que é o pulo do gato. Não tá na fala. Está no lúdico. A criança vai ter condição de lidar com esses medos que estão nela de acordo com as experiências que ela vai tendo também durante a infância. Anda junto. Então, uma criança que tem acesso livre ao brincar, que ela tem acesso livre para poder criar e se desenvolver, né? Inventar brincadeiras. Isso acontece, gente, quando a criança tem um tempo de ócio. Acontece que os pais eles são tão ocupados a entreter a criança que a criança não tem espaço para ela desenvolver, inventar, criar, né? As telas elas têm roubado muito isso, né? Então a criança tá lá, chora um pouquinho, briga um pouquinho, demanda um pouquinho, toma aqui um celular, liga aqui a TV, assiste aqui um desenho. A criança vai perdendo essa possibilidade que ela tem de criar. Só que quando ela cria, ela se desenvolve. E ela desenvolve, inclusive, mecanismos para lidar com esse medo. Porque, percebe, é no mundo da fantasia que o medo nasce e é no mundo da fantasia que ela cria recursos para combater esse medo que está nela. É isso que a ilustração está mostrando. Tá tudo acontecendo na fantasia dela. Né? Para isso acontecer na fantasia, eu preciso ter recursos. É claro que é também as coisas que ela assiste, só que a gente precisa cuidar para que essa criança tá tendo acesso a conteúdo que tem a ver com a fase de desenvolvimento que ela se encontra. Não se trata só de conteúdo de conteúdo de adulto ou conteúdo infantil, mas um conteúdo de repente adolescente para uma criança da primeira infância é inapropriado, né? E essas pequenas coisinhas a gente acaba passando desapercebido pelos pais, né? Então é para isso que eu queria chamar aqui a atenção. Então, uma criança que consegue vivenciar, né, a sua infância de uma forma saudável e nada além, gente, não é uma coisa que a gente oferece no sentido de entregar, não é através do presente que você vai dar, do brinquedo novo que você vai comprar, é através da capacidade que essa criança tem, e ela tem, porque faz parte dela, tá? Todas vêm com isso de fábrica. Então, através da capacidade que essa criança tem de se desenvolver, né, livremente. Então, o que eu acho muito interessante em toda essa ilustração é esse caminho, né? Então, primeiro a criança ainda muito conectada com o que aconteceu com ela durante o dia, dá uma ideia de pensamento bom, né? Mas ela ainda está conectada com o real. No momento que ela se vê sozinha com ela mesma, com os pensamentos dela, ela começa a ter medo, porque ela fica um pouco insegura. Quem que não fica, né, quando tá sozinho? Então ela fica insegura e aí aparece o medo, né, que vem lá, aqueles bonequinhos feios e tal. E aí depois, no segundo momento, ela começa a criar uma fantasia de combate, né, de que o bem contra o mal, isso tem a ver com que as crianças são expostas mesmo, né, a essa ideia, e o bem sempre vence o mal, e tem que ser assim, na primeira infância tem sempre que ser assim, né, porque dá esperança.
E aí depois todo mundo brinca junto, todo mundo se diverte, até que o pai e a mãe gritam lá: boa noite, Maria, né? Vai dormir, Maria, porque ela começa a brincar mesmo. Quem tem filho pequeno vai reconhecer todo esse caminho, né? E aí ela consegue adormecer. É claro, gente, que nenhuma criança consegue passar por isso sozinha, como a Maria da ilustração conseguiu, né? Claro que vai precisar aí da ajuda dos pais, mas da ajuda presença, né? Se os pais estiverem ali presentes, já é suficiente. A criança já consegue fazer esse caminho todo que a ilustração mostra sozinha também. Bom, gente, eu espero que vocês, que tenha feito sentido para vocês aqui a minha colocação da ilustração. Eu espero que vocês tenham gostado também dessa ilustração da Verônica Saik, que eu achei muito legal, fala tanto sem dizer nada, né? Achei muito rica mesmo. E é isso. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau. Então, o que vocês acharam desse livro? Eu amei a história, muito linda. E vocês? Semana que vem tem mais. Tchau! Bem-vindos ao Sábado de Histórias! Estamos no 4º ano de um programa totalmente dedicado a vocês, com música, poesia, dicas de comportamento infantil e, é claro, as mais lindas histórias infantis você encontra aqui. Assista nossos programas no YouTube, @Sábado de Histórias. Hoje é dia de alegria, vem comigo que euforia. Vamos viajar na imaginação, aqui no Sábado de Histórias. Quem gosta de ler, bata palmas. Quem gosta de ler, bata os pés. Quem gosta de ler, dá uma rodadinha, cante comigo bem assim. Venha então comigo, que alegria sem igual, dando asas à imaginação. Legal e divertido, vamos juntos aprender, aqui no Sábado de Histórias. Aqui no Sábado de Histórias.